Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre a religião na visão da sociologia clássica. Lembrando que durante todo o mês de setembro, nós estamos aqui vendo sobre a religião, né, os significados, os tipos, as manifestações religiosas ao redor do mundo. Hoje a gente vai ver um pouco, né, a visão da sociologia clássica lá no Max Weber, no Karl Marx e no Emile Durkheim, que são considerados sociólogos clássicos da sociologia, né, desde lá o seu surgimento por volta do século XIX. A gente ainda vai falar aqui sobre intolerância religiosa na nossa próxima aula, tá certo? Então, e também, né, já vimos aqui a religião como uma instituição social, beleza? Então, hoje, na aula de 16 de setembro, a gente vai ver aqui qual é a visão, né, desses sociólogos, que inclusive já conhecemos. Olha aqui o Augusto Comte, que foi considerado aí, né, o primeiro sociólogo, porque ele que desenvolve toda uma ideia de que era preciso ter uma ciência que pudesse explicar as questões sociais, né? Se existia uma ciência para poder explicar o que era a chuva, a gravidade ou como o corpo humano era organizado, é claro que também deveria ter uma ciência para compreender os fenômenos sociais. E aí surge a sociologia durante o século XIX. Bom, aqui durante as nossas aulas, nós já entendemos que a religião, ela é constituída, olha só, deixa eu marcar aqui, a religião, ela é constituída por crenças e práticas relacionadas a assuntos sagrados e que visam ajudar uma sociedade a compreender o significado e o propósito da vida. Então, a religião, a gente aprendeu que a religião ela é uma instituição social porque ela cria normas, ela cria regras, né, que teoricamente devem ser seguidas pelas pessoas que estão ali envolvidas, inseridas, né, nesse compromisso dentro dessa instituição que é a religião. Então, da mesma forma como a gente aprendeu na aula passada, lá com Emily Durkheim, que existem dois tipos de socialização, né? A socialização que a gente tem no primeiro grupo social, que é a família, onde nós aprendemos as primeiras regras sociais, né? Onde uma criança ela aprende a falar, em que ela vai se desenvolver, né? Vai adquirir habilidades ali físicas e também emocionais, intelectuais, para que ela consiga se comunicar com as outras pessoas que estão à sua volta. E é lá também no nosso primeiro grupo social que a gente aprende, né, sobre as primeiras regras. Então, aquelas questões bem básicas, né, que você precisa respeitar os pais, que tu não pode colocar o dedo na tomada, porque senão tu corre risco de vida. Tu não pode pegar uma sujeira e colocar na boca, que você não pode falar um palavrão, não é? A gente aprende as primeiras regras sociais ali dentro da família, né? O nosso primeiro grupo social são as pessoas ali que a gente vai interagir em um primeiro momento. Depois a gente vai para a escola, aprende a interagir com outras pessoas. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai formando a nossa identidade, as nossas crenças, os valores que nós acreditamos, e aí sim, né, a religião ela também entra enquanto uma instituição social, porque da mesma forma que a família ela cria ali suas primeiras regras, dentro da religião também. Então, a religião ela é constituída por crenças, né, muito por valores, naquela ideia do que seria certo, do que seria errado. Também tem a presença de um código de conduta, né, já que cria regras e normas, e também tem as suas práticas relacionadas ao sagrado. Aquela ideia de que a religião ela é algo que nos liga ao sagrado, né? Algo que nos liga a algo sobrenatural, pois não tem uma resposta ali científica. A religião ela busca responder a perguntas e a explicar também, né, o que aparentemente é inexplicável.
né? Nós vimos aqui que a religião ela tem uma relação direta com a fé. E que a fé ela não precisa ser explicada de acordo com, né, uma explicação científica de fato. Por isso que é algo muito individual, é muito particular, e que vimos também que para uma pessoa ela desenvolver sua fé, ela não precisa necessariamente estar atrelada dentro de uma religião, de uma igreja enquanto instituição social. Né? A religião ela também tenta explicar as coisas que acontecem à nossa volta, desmistificar muito essa ideia, muito a ideia do que é o nascer, o que é morrer, o que acontece quando a gente morre, né? Quando esse corpo físico ele não existe mais aqui. Então, essa é a ideia, né, de que as explicações que a gente não consegue quando a gente abre um livro de história, de biologia, de matemática, por exemplo. Né? Então, também ninguém aí que morreu, teoricamente, né, voltou para nos dizer como é, o que acontece. Então, é por isso mesmo que cada religião ela pode ter uma explicação sobre o que é o nascimento, sobre o que é a morte, qual é o significado, né, da sua existência aqui na Terra, aqui nesse meio social. Por isso mesmo que é algo muito individual, é algo muito particular. E a religião, ela também influencia a forma como as pessoas reagem aos ambientes onde vivem, né? Vai ter uma relação direta ao seu comportamento, de fato, né? Então, aos seus valores, às suas crenças. Por isso mesmo que a religião, ela acaba aqui, né, tendo um impacto muito forte, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente vive dentro de uma sociedade, ok? E a sociologia, gente, ela estuda a religião tanto como um sistema de crenças, como uma instituição social. Justamente por ser um sistema de crenças, a religião ela influencia o que as pessoas acreditam. Então a religião, ela influencia o que as pessoas acreditam e como elas enxergam o mundo. Como uma instituição social, a religião ela possui uma estrutura organizacional, fundamentada em crenças e práticas, inclui a socialização de seus membros. Beleza, vamos entender aqui o que eu acabei de ler. Olha, a sociologia, gente, ela se interessa pelo quê? Nós já sabemos que ela nasceu no século XIX e ela é uma ciência que ela tenta explicar os fenômenos sociais. Ela tenta entender e explicar de que forma que a gente interage entre si. Ela tenta entender como que o ser humano ele vive dentro de um coletivo que é a sociedade. A sociedade onde nós estamos aqui inseridos é um conjunto de grupos. Então nós temos lá, imagina você tem um grupo que a gente diz que é um grupo social, que é a tua família, tu tem um grupo dentro da escola onde tu estuda, tu tem um grupo na vizinhança, tu tem um grupo lá na praça onde tu gosta de jogar futebol, tu tem um grupo de amigos ali que tu fala sobre série na internet. Então a sociedade é um grupo, são vários grupos, né? E a gente interage com essas pessoas, porque a gente não vive de forma isolada. Eu tenho certeza que hoje, aqui nesse momento, quando tu estiver assistindo essa aula, quando acordou na tua casa, tu já viu teus pais, teus irmãos, tu já está me vendo aqui. Tem as pessoas que assistem a aula junto contigo. Olha, tem as pessoas que tu vai ver na tua vizinhança. Se tu for no mercadinho, tu vai ter que interagir com uma pessoa para pedir lá o arroz que tu foi comprar. Então, a gente está interagindo com as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Isso é a sociedade. E a sociologia, ela se interessa por tudo que está inserido nessas nossas relações. Então, é por isso que a sociologia, ela estuda a família, ela estuda o trabalho, a educação, a sexualidade e
a religião também. A sociologia, ela estuda as emoções, como alguma condição, como a loucura, por exemplo. Né? A gente já vai estudar um pouco sobre isso também. Ela estuda sobre o Estado, sobre poder político, sobre economia, sobre a política, sobre a cultura, porque absolutamente todas essas questões, elas fazem parte do nosso cotidiano enquanto um ser social, enquanto uma pessoa, um indivíduo que está aqui vivendo dentro da sociedade. E a religião, ela acaba fazendo parte dessas nossas relações também. Por isso que a religião, ela é um grupo social. Se tu faz parte de uma religião, provavelmente tu tem um grupo social ali dentro, que são as pessoas com quem você também se identifica, porque provavelmente vocês têm uma visão de mundo que é parecido, né? Vocês podem Imagina, você é de uma religião católica, você acredita que existe um Deus, a pessoa que pratica o catolicismo acredita em um determinado santo, que aquela pessoa é capaz de operar um milagre na sua vida. Então, vocês acreditam nas mesmas coisas, né, nas questões religiosas, então vocês podem ter afinidades, isso é um grupo social. Né? Imagina uma pessoa de uma religião de matriz africana. Então, as pessoas que estão ali dentro daquela religião é justamente as ideias que elas acreditam, em que elas compartilham, e por isso elas também têm afinidades. Né? Por isso que a sociologia diz que a religião ela é um sistema, que ela também influencia as pessoas, que ela também, você vai ter uma determinada visão de mundo baseado em princípios religiosos também. Afinal de contas, tudo que está ao nosso redor influencia em quem a gente é. A gente sempre, né, tenho certeza aí que vocês já ouviram a ideia de que uma criança, um adolescente é uma pessoa que pode ser fácil de ser influenciada. Não é isso? Mas também é bem importante a gente pensar que essa questão da influência, ela está. Nós estamos justamente dentro de um meio social. É algo natural. Nós somos realmente influenciados pela educação da família, pela educação da escola, pela questão política do país, pela questão econômica, né? Dependendo da quantidade de acesso ao conhecimento que você vai ter uma determinada visão de mundo. Se você pratica uma religião ou não, também as suas opiniões elas podem divergir, serem diferentes. Então, gente, de fato, tudo ao nosso redor vai influenciar o nosso comportamento e a religião, como uma instituição social, ela também vai fazer isso, certo? Então, sob a perspectiva sociológica, não importa a opinião das pessoas sobre a religião. O que é importante é conseguir estudar a religião de uma forma objetiva, por meio de seus contextos sociais e culturais. Então, a sociologia, ela não é saber na ideia, beleza, quem é que acredita em Deus? Quem que não acredita? Por quê? Não é essa a pergunta. Né? A sociologia, ela estuda a religião para ela poder compreender como que as religiões elas agem, como que elas ditam suas regras, como que elas conseguem influenciar ali na visão de mundo de uma determinada pessoa. Essa é a ideia, tá certo? Bom, então agora a gente vai analisar aqui a sociologia na visão, a religião na visão da sociologia clássica, e o primeiro sociólogo que a gente vai conhecer é o Augusto Comte, e nós já tivemos aulas aqui sobre Augusto Comte, né? A obra do francês Augusto Comte, gente, ele viveu lá de 1798, né, no finalzinho do século XVIII, e viveu até 1857, um pouco mais da metade do século XIX. E aí eu gostaria que vocês se ligassem nos séculos, né? Porque aqui na sociologia, na história, é muito importante que a gente tenha noção de que período, né, da história da humanidade é que nós estamos nos referindo, tá certo? Porque não tem como a gente olhar para o passado e tentar entender como que a pessoa que viveu no século XIX, ela não vai ter a mesma visão de mundo que você tem aqui vivendo no século XXI. Então, a gente precisa se ligar nisso.
Então, o Augusto Comte, que era francês, que nasceu ali no final do século XVIII, ele identifica o fenômeno religioso como um estágio relativamente primitivo da evolução social e cultural da humanidade, que ele chama de estado teológico. Lembra, nós já tivemos uma aula sobre os 3 estados, essa teoria que foi desenvolvida pelo Augusto Comte, mas que eu vou lembrar aqui. Então, Augusto Comte, ele acredita que num primeiro momento de vida da humanidade, nós vivíamos em um estado primitivo, que ele diz que é o estado teológico. Por quê? Porque aqui nesse momento o ser humano ele tenderia a passar gradativamente, né, da crença em muitos deuses, que era o politeísmo, para a crença em um único Deus, que é o monoteísmo. Lá na história, aqui mesmo na primeira série do ensino médio, lá na história a gente estuda que as civilizações mais antigas da humanidade, a maioria eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A Mesopotâmia, que é numa região do atual Iraque, hoje o Egito, os fenícios, os persas, mas a gente também teve um povo, né, chamado os hebreus, que é considerado o primeiro povo monoteísta da história. Né? Ou seja, acreditavam na existência de um único Deus, como símbolo, como a base da religião. E aí, para elaborar essa teoria do Estado teológico, do Augusto Comte, ele procurou demonstrar que a história é o desenvolvimento evolutivo do espírito humano. E uma segunda fase, né, classificada como metafísica, e haveria um terceiro estado mais aprimorado da humanidade, fundada na razão e na ciência. Ou seja, quando Augusto Comte ele diz que nesse estado teológico, que é primitivo, como as pessoas elas não tinham conhecimento científico, elas acabavam se agarrando a uma explicação religiosa sobre o mundo. Porque o ser humano, ele sempre teve curiosidade, anseio, vontade de compreender em que mundo que ele está vivendo. Então, se não tinha a ciência e já ali não tinha ainda todo um conhecimento científico, não era uma sociedade baseada na razão, então tentavam explicar e entender, compreender o mundo que estavam vivendo através da explicação religiosa. Aqui na tela vocês estão vendo a lei dos 3 estados ou estágios do Augusto Comte. O primeiro estágio é o teológico, em que o ser humano acredita em muitos deuses e evolui para a crença em um só Deus. Então ele diz que nós temos, né, e quando ele fala isso, não é o indivíduo em si, mas sim a espécie humana. Ok? Então ele diz que a humanidade ele tem esse primeiro estado aí teológico, que é quando a gente acredita em vários deuses, depois a gente passa a acreditar em um único Deus, mas a gente tem essa necessidade de ter uma explicação religiosa sobre o mundo. Depois vem o segundo estágio, que é o metafísico, que são as indagações ontológicas acerca da origem do ser humano. É uma fase filosófica. Então ele diz: olha, beleza, nós já temos aqui uma explicação religiosa, mas o questionamento, a dúvida permanece na ideia de que como que se origina o ser humano, né? Então, de fato, como que a gente é originado? O que que é esse mundo em que nós vivemos? Por que que o céu é azul? Se num período teológico o céu é azul porque Deus quis, agora no metafísico, né, a humanidade começa a se questionar cada vez mais. E aí chega em um estado positivo, que é um estágio mais evoluído da humanidade, correspondente ao uso da razão, da política, né? Ele diz que é uma fase científica. Então, o Augusto Comte ele usa esses 3 estados para poder explicar a humanidade, né, em relação em que a ideia da gente compreender como que nós estamos inseridos dentro desse mundo, dentro desse meio social. E que para que realmente a gente consiga entender, seria preciso chegar à razão, o conhecimento científico. E aí é muito importante lembrar que isso aqui não é uma explicação em relação a dizer, beleza, né? Então a gente sempre pensa que lá o Renascimento, a partir do século XVI, os renascentistas eles seriam ateus, então não acreditariam em Deus, mas não é essa a questão. A questão é,
beleza, temos as explicações religiosas. Lembra da Idade Média, esse período ali na Europa, na Ásia, na África, mas de forma específica o cristianismo ali dentro do continente europeu, de que era uma sociedade baseada no teocentrismo. É Deus no centro, na base da vida das pessoas. Então, ali na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha uma dominação muito grande sobre a sociedade. Era a maior instituição religiosa da época, né, durante os 1000 anos de Idade Média. E aí, só lá no século XVI é que a gente tem novas manifestações religiosas, como o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra, calvinismo na Suíça, na França, mas durante toda a Idade Média, do século V até o XV, era a Igreja Católica. Então não existia muita abertura para o questionamento, para a dúvida, né? Existia uma ideia de céu e inferno. Se tu não questionar os princípios da Igreja Católica, então beleza, tu pode ir para o céu, né? Teoricamente a ideia era essa. Então, gente, a ideia aqui é que durante toda a Idade Média tinham explicações baseadas na religião. Então, o céu é azul porque Deus quer. O que era, não se discutia sobre o que era gravidade, né? Então, o que é o mar? É porque Deus quis. Como que a gente nasce? Ah, então foi lá daquela forma, era o Adão, a Eva, um saiu lá da costela do outro. Então, eram as explicações baseadas na religião. E quando chega lá na Idade Moderna, com o Renascimento, aí vão dizer, beleza, nós já temos a explicação religiosa, mas agora a gente também quer a explicação científica, e uma não anula a outra, né? Porque é uma questão de fé, e a outra era uma questão de razão, de base científica, tá certo? Beleza, então, agora nós vamos aqui para o segundo sociólogo, que é o Emile Durkheim. O Emile Durkheim, inclusive a gente estudou ele na semana passada sobre o seu conceito de socialização. Ele propõe em seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912, que é uma das principais, olha aí, para ele, uma das principais funções sociais da religião é manter a coesão social, a união dos membros da sociedade. Então, dessa forma, a religião ela asseguraria a estabilidade da sociedade por meio de relações harmoniosas entre seus integrantes, porque ele diz, olha, se a religião ela é uma instituição social, então, ela cria regras, ela cria normas, e, teoricamente, uma pessoa que vive inserida dentro de uma religião, ela vai seguir essas normas, né? E eu sempre falo, teoricamente, porque não tem como a gente saber se todas as pessoas que estão dentro de uma religião, elas de fato praticam aquilo ali em que elas comungam, em que elas discutem, não tem como a gente saber, né? Eu não tenho nenhum dado científico aqui para poder tocar nesse assunto. Então, na teoria, se você está inserida dentro de uma religião, você tem que seguir ali as normas daquela religião, certo? Então, por isso que ele diz, beleza, então, teoricamente, religião é para falar, é para comungar a ideia do amor com algo sagrado, com algo divino, e é automaticamente entendido como algo positivo. Então, as pessoas elas vão viver em relações harmoniosas, ok? Para Durkheim, a religião ela consiste em um sistema de crenças e de práticas relativas ao sagrado que une indivíduos em uma comunidade moral por valores, por princípios e valores que são específicos. Cada religião, ela tem a sua ideia de mundo, as suas regras, os seus princípios, os seus valores, né? E a grande questão é que aqui o Emile Durkheim, ele não levou em consideração que a intolerância religiosa. Né? Tudo bem, a gente vai considerar. Ele estava escrevendo aqui em 1912, né? No início do século XX. Já tem mais de 100 anos que ele escreveu isso. Então, a gente vai dar esse desconto, porque, de fato, ele não, né, refletiu nem problematizou a ideia de como seria no futuro.
Desculpa. Como seria no futuro. Mas a gente consegue compreender aqui na ideia dele dizer, olha, a religião, ela cria regras ali baseadas, né, na ideia da compaixão, da empatia, do bem-estar social. Então não tem como isso, esses indivíduos que estão inseridos dentro de uma religião, eles terem uma postura contrária àquilo, né? Na teoria é isso. Então, o fundamento aqui da religião para o Emile Durkheim não estaria no sobrenatural ou na ideia de Deus, mas na distinção entre conceito do que é sagrado e do que é profano. Então ele diz, olha, a pessoa que está ali dentro daquela, inserida dentro daquela religião, não precisa ser necessariamente uma ideia de crença em Deus, né? Porque nós vimos que temos religiões que não têm ali a crença em um Deus, né, em algo como sobrenatural, absoluto, onipresente, divino. Temos religiões que falam também de uma relação de equilíbrio entre você, a sua mente, o seu corpo, o meio em que você está inserido. Então ele diz que a religião, ela não tem, talvez ela não necessariamente ela está atrelada a uma ideia de sobrenatural ou na ideia de Deus, né? Mas justamente na ideia do que seria algo positivo ou algo negativo, ok? Então, aqui a ideia é do que? O sagrado para ele, já que ele acha que a religião está baseada entre o que é sagrado e o que é profano, para o Emile Durkheim, o sagrado indica uma realidade protegida, superior, separada do que é mundano, que é o que é profano, na qual a coletividade projeta e objetiva a própria consciência religiosa, né? Então é aquela ideia de que, então estou dentro de uma religião, eu estou dentro de um lugar que é uma instituição social que me protege, que me guarda, né? E que eu sigo essas regras para que eu me sinta confortável, protegida, na ideia de que em algum momento eu irei ser recompensada pela vida que eu tive aqui, que foi baseada no sagrado e no divino. Beleza? Então, essa aqui é a ideia do Emile Durkheim. Ainda tem mais. A religião aqui para o Emile Durkheim satisfaz necessidades do ser humano, como a curiosidade. Então, para ele, olha aí, a religião está atrelada à ideia da curiosidade. Beleza, então por que eu estou nesse mundo? Como foi que eu nasci? Como é que eu vou morrer? Depois que eu morrer, o que vai acontecer? As religiões, elas têm explicações sobre isso, né? Cada religião tem uma explicação sobre a morte, sobre o nascimento, sobre o que é Deus, sobre o que é pecado, sobre o que é inferno. Todas as religiões, né? Todas assim, né? Lembrando, né, que eu acabei de dizer, tipo, o budismo não tem uma explicação necessariamente de que existe um Deus absoluto e superior. Fala muito também de um equilíbrio de você consigo mesmo. Então, a religião e tem essa ideia de explicar, né, de nos dar resposta sobre algo que a gente não tem ali uma explicação lógica, científica. A religião, segundo Durkheim, te dá um sentimento de segurança, te dá um sentimento de que tu vive em comunidade com outras pessoas ao teu redor que acreditam nas mesmas coisas que você, te dá uma ideia, né, de os problemas de consciência e o estabelecimento das normas sociais. Então, nessa linha que a gente chama de funcionalista de pensamento, né, em sociedades tradicionais, a religião ela organiza a sociedade e o próprio tempo. O Durkheim acreditava que à medida que essa sociedade se modernizavam e os conhecimentos científicos ganhavam mais espaço, a religião perdia força como centro da vida social. Mas a gente assim, além de considerá-lo um sistema de ideias que desempenhou ao longo da história um importante papel de integração social, certo? E aí o Emile Durkheim, ele duvidava que a religião fosse um mero conjunto de ilusões. Então ele acredita que por isso mesmo que a religião ela é uma instituição social,
Porque não são pessoas que estão ali vivendo dentro de um sistema e a gente diz, olha, mas é algo ilusório. Se religião é algo que tem a ver com fé, né, muito mais o que cada indivíduo acredita de uma forma particular, e não porque exista de fato uma explicação sobre aquilo ali. Mas ele diz, olha, a religião ela não é um mero conjunto de pessoas que estão reunidas e que acreditam em uma ilusão, porque ninguém sabe se existe Deus, que ele nunca se mostrou para a gente não sabe o que é que significa esse símbolo. Ele diz, olha, independente disso, né, de parecer algo sobrenatural, divino, mesmo assim é um grupo que organiza as pessoas e fazem com que elas, né, sigam determinadas regras, determinadas normas. E que essas pessoas elas tenham esse sentimento da comunidade, um sentimento de segurança, de proteção, e se isso impacta a forma como elas vivem, é claro que é uma instituição social, porque está criando regras e está interferindo na forma de comportamento delas. Ok? Então, não é simplesmente uma situação de que é uma ilusão, ou é algo sobrenatural, ou é algo divino. É algo objetivo, é algo que está na prática. Porque as pessoas elas têm os seus comportamentos moldados de acordo com a religião que elas seguem. Agora vamos aqui conhecer o nosso terceiro sociólogo clássico, né, que é o Max Weber. E aí a religião, podem perceber, né, a religião foi estudada por todos eles. Já o Max Weber, gente, ele já pensa diferente do Emile Durkheim. Né? O Max Weber, ele via a religião como uma dimensão social, depositária de significados culturais. Ou seja, ele já vê a religião como ela tem uma base, um significado ali na cultura da sociedade. Por meio desses significados, os indivíduos e coletividades interpretam sua condição de vida, constroem uma identidade e agem, né, ambiente como um todo. E agem no ambiente como um todo. Ou seja, mais uma vez, então a religião ela tem vários significados para o Max Weber e que esses significados, né, têm a relação com a cultura, com a coletividade, com a identidade, gera também um impacto na sociedade que as pessoas vivem. O Weber acreditava que a força da religião estaria em declínio na medida em que as sociedades modernas se afastavam das superstições, porque ele diz, olha, se em um determinado momento todas as explicações eram baseadas na religião, não é mais isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui que à medida que a sociedade ela vai se modernizando, ela também vai tendo explicações, né, mais baseadas na razão, na pesquisa científica. Então, desse modo, enquanto nas sociedades tradicionais a religião e as crenças a ela relacionadas eram centrais, na modernidade ocorria uma crescente racionalização e aí um consequente afastamento do campo religioso, em razão do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né, das regras, das burocracias. Essa era a ideia dele, né? A esse processo, então ele acreditava que existia um processo de declínio de poder na religião, da religião nas diferentes dimensões da vida social. Porque agora nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que usa a razão, o conhecimento científico para poder explicar o mundo em que vive. Então, se lá na Idade Média, lá na Antiguidade, né, se aqui os povos antes de Cabral, né, antes da colonização, acreditavam principalmente em explicar o mundo através dos seus conceitos, dos seus princípios religiosos, dos seus deuses, né? Então, aquela ideia de que existe um céu, um mar, uma terra, os animais, as plantas, os seres humanos, tudo por vontade de um símbolo divino, agora, com as sociedades cada vez mais modernas, nós estamos buscando explicações baseadas em uma pesquisa científica. Essa era a visão do Max Weber. E aí ele denomina isso como secularização.
em que a secularização é a passagem de fenômenos que até então eram do domínio religioso ou do sagrado para uma esfera aqui, né, que ele diz que é a profana, na ideia de que, olha, beleza, temos as explicações religiosas, mas agora queremos as explicações científicas, né? A explicação, e aí precisa lembrar, né? Por isso que tem muita essa ideia de que a razão ela está em um sentido e a fé ela está em outro. Porque a razão, né, quando a gente fala em uma pesquisa científica, para ela poder existir, ela precisaria dizer, olha, beleza, galera, então existe sim esse símbolo religioso, é uma pessoa, é um objeto, é um animal, é um ser sobrenatural, mas ele apareceu tal dia, fizemos uma pesquisa, temos como comprovar a sua matéria. Né? Temos aqui, tem fotografia, tem a escrita, tem a fala, a comunicação, só que a gente não consegue fazer isso, né? Com essa ideia que a gente tem do que é Deus, do que é um santo, um orixá, de que é um espírito, né? Lá no espírito tem as crenças do espiritismo, das religiões protestantes, do catolicismo, das religiões de matriz africana. Então, são muitas explicações e a razão, a ciência, ela não consegue dizer exatamente qual é a matéria de um orixá, qual é a matéria do que a gente considera ser Deus, do que é um santo, de que é um espírito. Não tem como, né, gente? Então, por isso que entra na ideia da fé, que é muito mais, está relacionado muito mais com algo pessoal do que com, de fato, uma explicação científica, certo? E aí ele diz que essa secularização, essa ideia de que uma passagem de explicações que antes eram apenas no campo religioso, agora para o campo científico, foram responsáveis pelo surgimento de algumas revoluções burguesas, né, durante o século XVIII, como a Revolução contra o absolutismo na Inglaterra, em que o absolutismo ele era um sistema político em que os reis eles se ficavam no poder porque eles diziam, olha, eu sou um rei, eu estou aqui porque foi Deus que quis, Deus falou comigo lá de madrugada e disse, olha, você é o rei, você vai governar, vai ficar aí de uma forma hereditária, né? E aí se tu dissesse, tá, beleza, então por que que Deus disse isso aí só para ti? Aí tu já não poderia questionar o rei. Então a monarquia ela se manteve no poder, né, durante aí essa Idade Moderna, justamente porque ela tinha na Idade Média e na Idade Moderna, né, porque ela tinha essa explicação religiosa. E agora a galera no século XVIII questionando, dizendo, não, espera aí, a gente agora, por quê? Por que que Deus colocou você aí? A gente quer um outro sistema, porque esse sistema que Deus escolheu, a sociedade não participa, a sociedade está sendo explorada, né? Então, muitos discursos absolutistas, violentos, eles começaram a cair. Caiu o absolutismo na Inglaterra, depois na Revolução Francesa, que inclusive foi responsável pelo surgimento também da sociologia. Então, tá vendo como tudo aqui está relacionado? Então, Max Weber ele acredita que essa passagem de explicações totalmente religiosas para explicações baseadas na razão, no conhecimento, na pesquisa científica, na empiria, possibilitou com que as pessoas elas tivessem mais consciência sobre a realidade em que elas viviam. Bom, o Weber ele também perguntava-se sobre a existência de relações entre as religiões e a conduta das pessoas na esfera da economia, né? Ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que de 1905, em que ele diz que existia uma relação direta entre o capitalismo e a religião. Basta a gente lembrar aqui do calvinismo, lá com João Calvino. O que que o Calvino dizia? Se durante toda a Idade Média a Igreja Católica dizia para a população trabalhar apenas para sobreviver, né? E essa população ela trabalhava onde? Dentro do feudo. E ela sustentava a Igreja Católica e os senhores feudais também.
porque durante a Idade Média nem o clero e nem quem era nobre pagavam impostos. Quem pagava os impostos? A população que trabalhava. E não era com a moeda, como a gente, né, imagina. Durante a Idade Média, era feudalismo. Existia uma baixa circulação de moeda. Então, era tudo muito baseado na troca. Então, eu vivia dentro de uma terra que a Igreja Católica, o senhor feudal, dizia que ali era seguro, porque era um momento que existia muitas invasões territoriais, no que eles chamavam de bárbaros, as pessoas que viviam mais para o norte da Europa e não falavam latim, né? Que a gente sempre ali pensa nos vikings, que moravam na Noruega, na Dinamarca. Então, a galera vivia dentro do feudo, pagava o quê? Se tu plantasse ali 10 sacos de arroz, 8 era do senhor feudal. Tu ainda pagava pela terra que tu plantava, pelo lugar que tu construía a casa, tu fazia tuas roupas, também a dos nobres. Então, era um sistema muito baseado na exploração. E a partir da Idade Moderna, à medida que a Igreja Católica ela perdia muito poder, porque ela estava sendo vista ali já no final da Idade Média, no século XV, como uma instituição corrupta, porque cobrava, né, para quando a pessoa ali morresse, beleza, você quer ir para o céu, então compra esse documento aqui. Então, todas essas questões faz com que a Igreja Católica ela perca muito prestígio, surgem novas manifestações religiosas, como o calvinismo, né, baseada nessa ética protestante, de que agora, se antes o trabalho era condenado, agora tu vai ser salvo é se tu trabalhar. Quanto mais tu trabalha, mais chance tu tem de poder voltar a morar na presença de Deus. Então, ele diz que isso é o espírito do capitalismo. Bom, só para a gente fechar, a gente vai falar aqui do Karl Marx, que ele é um pensador, né? A gente já conheceu muito Karl Marx aqui nos conteúdos sobre trabalho. O Karl Marx, ele também, né, nasce já no século XIX. Ele concebia a religião como responsável pela alienação do indivíduo na estrutura de produção material da sociedade capitalista. Então, ele até diz, né, uma expressão, a religião é o ópio do povo, que está lá no livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1844. Então, Karl Marx ele afirma que a religião ela é uma forma do ser humano ele se tornar alheio à realidade que ele está inserido de exploração. Né? Então, ele diz, olha, ele volta muito também para aquela ideia da Idade Média, que era o conformismo. Então eu sou pobre porque Deus quer. Eu estou passando fome porque Deus quer e eu não posso questionar porque senão eu posso morrer. Certo? Então ele diz assim, olha, isso aí faz com que esse indivíduo ele fique alienado à própria realidade em que ele vive. Então, no pensamento marxista, as religiões elas poderiam ocultar as forças de mudança, ela poderia ocultar os conflitos sociais, porque se eu não tenho consciência do mundo em que eu vivo, eu não luto pelos meus direitos, eu não consigo enxergar que eu estou sendo explorado. Certo? Então, para o Marx, gente, a luta de classes, que é justamente só quando o trabalhador perceber que ele está sendo explorado, quando ele conseguir entender o mundo em que ele vive, ele vai perceber que a religião ela se aparece como algo que te entorpece, né? Que te aliena à tua própria realidade, porque tu está focado ali, tu está seguindo regras, né, que uma instituição criou para ti, para que tu não questione, para que tu aceite a vida como ela é, porque Deus já está tudo predestinado. Então, mesmo com essas diferenças, gente, tanto do Comte, do Durkheim, do Weber, do Marx, né, todos aqui ainda enxergam a religião como uma instituição de grande influência nas relações sociais ao longo da história. Por mais que eles tenham visões diferentes, todos reconhecem que a religião ela influencia a forma como o indivíduo vive. Beleza? Bom, então, para a gente fechar aqui a nossa aula, vou deixar uma atividade para casa. Como vocês já sabem, toda aula nós temos aqui a nossa atividade valendo frequência. Então, coloquei aqui um texto, né, uma fala do Emile Durkheim, lá de 1893, finalzinho do século XIX, e a pergunta é, com base nessa leitura, qual o lugar que a religião ocupa atualmente nas relações sociais?
qual é a posição que a religião hoje ela ocupa na vida das pessoas, na interação que a gente tem com as outras pessoas. Quero que vocês leiam um texto, que vocês possam refletir sobre isso, né? Então, reflita de que forma que a religião ela impacta na sua vida. Ah, professora, eu não tenho nenhuma religião. Então, como que tu acha que isso impacta na tua vida? Ah, professora, eu sigo religião tal. Então, como que tu acha que isso impacta na tua vida? Eu quero que vocês reflitam, coloquem aí no caderno sobre isso e na próxima aula a gente responde, tá certo? E na próxima aula também a gente vai ver sobre conflitos religiosos ao redor do mundo. Beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Beijos e até mais.